15 minutos eu estarei passando o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Marcos capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 5. Diz assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Aleluia! Pode se assentar, os que têm assento, é claro. Meus irmãos, eu quero, de maneira expositiva, passar uma revelação do Espírito Santo para os irmãos. Medite comigo agora no versículo 1. E outra vez entrou Jesus na sinagoga. É interessante esse outra vez. Por quê? Porque quando nos reunimos em nós, segundo Mateus 18:20, Ele está conosco, certo? Então, outro culto. Ontem tivemos um culto lá em Planalto. Hoje temos um culto aqui. Outra vez o Senhor Jesus está conosco. Aleluia! Outra vez o Senhor Jesus se manifesta através do Espírito Santo que está sobre nós. Tá? Então, todas as vezes que nos reunimos em seu nome, Ele está. Glória então, a Deus. não é sábio você deixar de ouvir o Senhor. A Bíblia fala que José e Maria perderam o Senhor na Páscoa, quando ele ainda tinha 12 anos. Procuraram 3 dias. Quando o acharam, tiveram uma resposta que eles não esperavam. Jesus falou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ou seja, o Senhor, quando nos reunimos, sempre está presente. Então, outra vez, entra Jesus aonde? Sinagoga, claro. Sinagoga era a casa de oração do judeu, a casa de culto do judeu. Isso para nós evoluiu, é o que nós chamamos de igreja. Então o Senhor está na igreja. Aleluia. Então muitas vezes nós ficamos envergonhados, ou muitas vezes a gente não quer aparecer na igreja por causa de algum mau testemunho, às vezes que até a gente deu, mas o Jesus está lá. E Ele espera que nós vencemos essas barreiras, essas dificuldades e vamos à igreja. Porque o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então estar reunido em nome do Senhor é uma bênção para qualquer pessoa. E estava ali um homem qualquer, um homem comum, que tinha uma mão mirrada. O que é mão mirrada, pastor? Mão mirrada, algumas versões falam mão ressequida. Eu entendo que é aquela mão que as pessoas têm meio atrofiada, tá bom? Sabe aquelas pessoas que têm a mãozinha assim, ó, meio recolhida, os dedos parecem meio colados? Esse homem tinha uma mão mirrada. E o que a mão mirrada nesse homem representa? Uma imperfeição. Essa mão mirrada nesse homem representa o quê? Uma falha, tá? E eu quero que o Espírito Santo me revela nesta noite para passar para vocês o seguinte: que esse homem representa toda a humanidade, representou a gente um dia, tá? Representa aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Por quê? Porque o homem lá no Éden, ele tinha total e plena comunhão com Deus. A Bíblia fala que o Senhor, ao entardecer do dia, descia no jardim e falava com Adão face a face. Aleluia. Mas através do pecado, uma falha aconteceu, um problema aconteceu. A mão da humanidade fica ressequida, tá? A mão da humanidade fica deformada. E Paulo escreve aos Romanos,
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Adão tinha a glória de Deus antes do pecado. A humanidade hoje não tem a glória de Deus. Então é necessário o quê? Que essa mão ressequida seja curada, que essa deformação seja superada, que Cristo provoque e cause que você seja uma nova criatura. Então o mundo tem uma mão ressequida. Agora voltando para a palavra. E estavam observando para ver se curaria no sábado para o acusado. É interessante que essa questão de estavam observando. O escritor aos Hebreus escreve que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E eu posso levar para um lado um pouco mais prático da fé cristã, que é o bom testemunho, certo? Nós temos que nos preocupar com o que os outros estão vendo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Facebook, Instagram, também é uma maneira de você se mostrar ao mundo, tá? É uma janela da tua casa aquilo. Então você tem que se preocupar, por quê? Porque com certeza vão estar observando. Jesus estava lá, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sem pecado, sem erro, e estavam observando, para ver se o curaria no sábado. Isso é uma questão judaica. Por quê? Porque o judeu, ele é conhecido por guardar o sábado, é uma das identidades da raça judeu. Mas eles não guardavam o sábado porque eram coisa deles, não, de maneira nenhuma. O evangelista Paulo antecipou a questão dos 10 mandamentos. O Senhor deu os mandamentos nas tábuas da lei, as tábuas da aliança. E ali, Jesus não falou só o mandamento do sábado. Deus não falou só o mandamento do sábado. Ele falou 10, certo? E esses 10 mandamentos são: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Aí sim, lembra-te do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o teu pão, nem o teu filho, nem o teu animal. Então, nós temos 10 mandamentos. E é errado quando a gente prioriza um só, irmão. É errado, tá? Quando a gente olha para uma coisa só. O irmão adulterou, mas você mente, certo? O irmão ali disse falso testemunho, mas você cobiça a vida do irmão, certo? Então a gente tem que se preocupar com toda a lei. E aqui o judeu estava muito preocupado. Vamos ver se ele vai quebrar o sábado. Vamos ver se ele vai errar no sábado, né? Aí o versículo 3 fala assim: e disse, aí é Jesus, e disse ao homem que tinha a mão mirrada. Então, nesta noite, Deus fala à humanidade que ouve. Esta noite Deus fala àquele que tem deformidade, aquele que tem falha, aquele que precisa restituir a glória de Deus. Deus fala na meia-noite e Ele tem uma palavra para cada um de nós. E veja, Ele diz a esse homem: levanta-te e vem para o meio. Levantar fala de posição. Levantar fala de posicionamento. Eu vi quando esse amado irmão que está sentadinho aqui, estava aqui na praça, ele chegou aqui perto. Muitas vezes prefere ficar no banco, prefere ficar longe, mas só se levantar é uma manifestação pública que ele está ouvindo, certo? E exatamente o que o irmão Reginaldo fez, foi lá e chamou ele para o meio. Olha que bonito, Levanta-te e vem para o meio, irmão, é no meio, aleluia, tá bom? É no meio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. É no meio, tá? É no meio. Ou seja, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Nesse lugar Deus responde oração no nosso meio. Por quê? Porque quando nos reunimos, como já disse no início, o Senhor se manifesta no nosso meio. Levanta-te e vem para o meio. Agora Jesus confronta aqueles que estavam confrontando. Sabendo da dureza do coração, ele faz uma pergunta. E pergunta: é lícito no sábado
sábado fazer bem ou mal? É claro que o sábado é para fazer bem, certo? O sábado Deus deu para, segundo Deuteronômio 5, 14 e 15, para lembrares que eles foram estrangeiros e forasteiros na casa do Egito, e Deus os tirou lá com mão forte e braço estendido. E eles trabalhavam sem folga. Agora, eles, por mandamento, eles vão ter uma folga. Olha que coisa linda. Então o sábado era para ser uma bênção, tá? É lícito nos fazer bem ou mal? Com certeza é fazer bem, certo? Não vou fazer mal no sábado. Tem o escritor da Epístola de Tiago fala assim que quem não faz bem, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então Jesus podia curar aquele homem no sábado. E se ele não fizesse, Jesus pecaria, certo? Segundo a própria palavra. Então Jesus joga essa pergunta para eles: olha, o sábado Deus fez para fazer bem ou para fazer mal? Todo mundo pensou, para fazer bem. O sábado foi feito para me salvar ou para me matar? Com certeza para salvar. Aí, como no caso da mulher adúltera, Jesus confrontou os pecados e falou: e agora? Não vou fazer nada, certo? Então, da mesma maneira, eles calaram-se, está escrito aqui. Aí, olha a conclusão do último versículo. E olhando para eles em redor com indignação. Agora, eu falei sobre como as pessoas estavam observando Jesus. Agora é Jesus observando. Aleluia. Será que ele está olhando para a nossa vida com indignação? Será que ele está olhando com decepção? Será que ele tem alguma indignação contra nós, irmão? Por quê? Como que fala a palavra do Senhor, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, certo? Se ele olha, será que ele olha com orgulho? Será que ele olha com satisfação? Como ele diz, achei a Davi, como disse para Daniel, através do anjo Gabriel, és um muito amado de Deus? Será que ele olha assim? Ou será que ele olha com indignação para nossas atitudes, os nossos feitos, os nossos pecados repetidos? Veja, só que, olha que bonito, condoendo-se da dureza do seu coração. Ô irmão, a palavra do Senhor repete esse versículo nos Salmos, aos Hebreus, e em mais livros da Bíblia. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como no dia da provação no deserto. Então, se nós ouvirmos a voz do Senhor, temos que atendê-lo. Mais uma vez, temos que obedecê-lo. O Leandro ontem pregou de amor, me lembrei de um versículo que fala sobre amor. Teve um cidadão, ele não era evangélico, mas veio conversar comigo porque eu era pastor. Ele tinha traído a mulher, e queria só desabafar comigo. E eu falei: olha, mas eu amo ela. Eu falei: desculpa, mas o que você fez prova que você não ama. Não, mas no fundo do meu coração eu amo. Não, o amor, ele tem que ser externo. Aleluia. Tá? O amor é em atos. Jesus falou: se alguém me amar, guardará os meus mandamentos. Quer provar que ama o Senhor? Não é, ó Deus, olha o meu coração, não. Age obedecendo os mandamentos do Senhor. É isso que prova o seu amor para com Deus. Veja, ele condoeu da dureza do coração, mas mesmo assim, ele diz ao homem: estende a sua mão. E ele a estendeu. O que eu aprendo aqui, irmão? Arminianismo. Porque Jesus chamou: estende a mão. A gente estende a mão para quem a gente quiser, né? Lembra do homem pedindo esmola lá? Ele queria receber alguma coisa, né? Me dá. E Pedro e João falaram: não tenho prata e nem ouro, mas que eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ali a Bíblia fala que Pedro até pegou na mão do homem e levantou ele, certo? Mas aqui Jesus pergunta: estende a sua mão. Você só está aqui porque um dia, como Moisés cantou,
Jesus estendeu sua mão para nós e a gente segurou. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. E o que aconteceu? Consequência. Aquele que dá um passo a Cristo, Cristo aceita. Passa a ser aceito de Deus, amado de Deus. E Ele estendeu. E foi restituída a sua mão sã como a outra. Deus restituiu a nossa mão. Deus quer restituir a mão de cada um que representa a humanidade caída. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus uma última vez? Você vai cantar de novo aquele hino, Moisés? Vai ser a capela, né? Vamos louvar pela última vez, estaremos orando. Eu estarei dando a bênção apostólica e depois nós vamos orar pelo Senhor ali, amém? Tá bom? José de Arimateia. Ô, benção! Seu José de Arimateia, não é em vão. José de Arimateia era um discípulo escondido. Vamos lá, senhor. Moisés. Posso sossegar o seu bendição no neto. Dele estender a sua mão para mim. Jesus estendeu sua mão. Oh, glória! Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia! Aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Maravilhoso Deus, Pai Santo, Senhor, meu Deus, Pai, mais uma vez, te adoramos neste vídeo, Pai. Te adoramos de maneira pública nesta praça. Ó Pai querido e maravilhoso, pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nessa levar toda a população de Andradina, todos esses que aqui estão na praça, que o Senhor guarde, proteja, liberte todo mal, que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, através, Pai, da iniciação, Senhor, daquele que a Ti dá um passo, que o Senhor venha restituir a mão espiritual, sã como a outra. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, despede o Teu povo em paz e nos abençoa. Amém. Pai Santo, Jesus, em nome da graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo
Fique com a igreja do Senhor que se reúne na Praça Moura Andrade. Todo o povo de Deus diga junto. Amém! Amém!